Chegamos, meu irmão, minha irmã, ao 33º domingo do tempo comum. É o domingo 13 de novembro, quase concluindo o ano litúrgico. Ele se encerra com a festa de Cristo Rei do Universo, que é o 34º. O tempo corre veloz. Para esse 33º domingo, o Evangelho é de Lucas, capítulo 21, versículos 5 até 19. Lucas 21, 5, 19. Como sempre, primeiro a leitura, seguida da explicação e esta objetivada a oração. Vamos ao texto. Dizia Jesus aos seus discípulos, dado que alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado com belas pedras e com muitas ofertas votivas, dizia ele: contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que estas coisas estarão para se desencadear? Respondeu-lhes: atenção para não serdes enganados por muitos que virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes mais: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, hão de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, hão de vos conduzir ante reis e governadores por causa do meu nome. E isso será ocasião, para vós, será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar a vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum dos vossos adversários vos poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos, até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas no vosso meio, e sereis odiados por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. É este Evangelho, este é o texto do Evangelho deste 33º domingo do tempo comum. Caramba! Assusta, não? Mete medo? Vai ser mesmo assim? O que queria o evangelista ao escrever desse modo? Comecemos. Querido irmão, querida irmã,
Estas imagens que hoje, esses fatos, pestilências, astros que escurecem, grandes convulsões cósmicas, violências, guerras, divisões, esses sinais, vamos chamar de sinais, para o nosso tempo parecem suscitar temores e angústias e terrores. Eram linguagens usuais empregadas àquela época. Não esqueçamos, o Evangelho de Lucas foi escrito lá pelos anos 85. Jesus morrera, vamos por aí, 33, historicamente foi lá pelo ano 37. Já são várias décadas, pois. Esperavam os judeus a manifestação de um Messias, do seu Messias. Não viram, não reconheceram, não aceitaram Jesus como Messias. Da parte dos cristãos, aceitaram Jesus como Messias, mas atravessavam tempos de perseguição e de sofrimento. O templo de Jerusalém, majestoso que era, dizia-se à época que não eram 7 maravilhas no mundo, eram 9. A 8ª era o templo, a 9ª era o Santo dos Santos dentro do templo. Para os padrões da época, aquele edifício era gigantesco, em torno de 100.000 metros quadrados de área construída, belíssimo, ornamentado com paredes douradas de elevadíssimo quilate e com as melhores expressões artísticas que se podia fazer à época. Tudo isso não sobrará pedra sobre pedra. São palavras fortes, as do Senhor. Mas observemos, atenção para não ser desenganados. Vez por outra, e se apresentavam falsos messias, como hoje parece que queremos confiar no poder humano, na inteligência humana. E de fato é real, faz prodígios, mas parece faltar a capacidade de servir a humanidade, servir-se dos prodígios para o bem comum. Quanta ciência empregada ao lucro, ou até as armas, cientificidade empregada em favor da morte, indústria da morte, falsas verdades, ou então pretensos messias salvadores da pátria. Olha o que houve na Segunda Guerra Mundial, mas estão se apresentando outros enganadores. Em todos os tempos isso se verificou. Guerras, subversões, são todas linguagens para referir-se às contradições humanas e à potência do ódio no mundo. Terremotos, pestes, são todas expressões, é a linguagem apropriada para aquele tempo para referir a potência do mal no mundo. Então, todos estes movimentos da maldade presente no mundo, que emergirão com toda a sua força, é para indicar que a derrota dessas forças está prestes a se realizar, porque o Filho de Deus vai reconduzir o mundo criado àquele projeto original de Deus. E também as perseguições estão no Evangelho, mas quando Lucas escreveu, elas já estavam acontecendo não como um fato futuro. Seriam expulsos das sinagogas, perderiam o prestígio em todo lugar. Isso era muito grave. Por quê? Alguém que era expulso da sinagoga não se tratava apenas de não poder frequentar
o templo, perdia o direito de herança, perdia os direitos sociais, perdia os direitos de cidadania em qualquer lugar do Império Romano. Era lançado numa condição mísera por causa do nome de Jesus. Porém, a resposta do Senhor é algo como as dores de parto. Um parto, falam aqui as mães, as mulheres, não existe parto tranquilo. É imenso o sofrimento, mas é também generativo. É insignificante a dor do parto ante a alegria de poder a mãe abraçar a sua criança. A mesma coisa aqui. O sofrimento dos perseguidos é tão denso de fecundidade que será portador de uma promessa tão rica de sentido que conferirá, abrirá as portas da vitória, a vitória do ressuscitado para aqueles que, como ele, forem capazes de perseverar e de nunca esconder: sou cristão, sigo Jesus Cristo, é nele que eu creio, adoto os comportamentos e os critérios do meu Senhor. E olhem, hoje o cristianismo é a religião mais perseguida da atualidade, do nosso tempo. Na África, na Ásia, talvez aconteça também com os cristãos no nosso Brasil. Qual é o melhor caminho? Não viver das nossas próprias vitalidades. Não procureis vos defender. Eu darei, desde o meu Pai, as inspirações de que necessitareis para que ninguém vos vença. Do que se trata então? Olhar para o futuro, colocando cada dia nas mãos de quem já é vencedor, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos agora na segunda parte do nosso programa, segunda parte da leitura orante. Como já explicitado, é Lucas 21, 5 a 19, é para o 33º domingo do tempo comum. Antes do processo de oração propriamente, vamos compor a nossa interioridade para a nossa oração. Quando esperamos alguém importante lá em casa, arrumamos, limpamos, ornamentamos. É para que o ou a visitante percebam que são acolhidos, bem-vindos, que merecem respeito, diálogo e que há disposições nobres para relações sadias de convívio. Se assim com as pessoas, muito mais com Deus. Queira fechar os seus olhos e respirar profundamente uma primeira vez, mas tentando sentir o ar que passa pelas narinas, que atravessa a garganta. Então é preciso que seja algo bem
suave, lento, como o vinho quando queremos provar intensamente o seu gosto. Ninguém o bebe apressado. Também aqui, lentamente a respiração. Uma vez, podemos fazer novamente. Podemos ainda tão concentrados, como se voltássemos à inteireza das nossas atenções, à totalidade. Um esforço grande para sentir o coração a pulsar no nosso peito. Tente sentir os batimentos. É preciso muito silêncio e quietude. Agora vamos orar ao Espírito Santo, pedindo a Ele que venha participar da nossa leitura e da nossa oração. Que não seja apenas um processo mental, subjetivo, conceitual de minha parte, mas que minha atenção, minha inteligência, meus afetos, minha capacidade de compreensão, tudo esteja sob uma influência, a do Espírito Santo. Que não sejam outros, somente o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos recordar as cenas que o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19 nos proporcionam. Vamos observar Jesus que sai do templo. Ele é majestoso, é magnífico, é belíssimo, é imenso. O Senhor sai do templo. Há um vale lá em Jerusalém que o Senhor desceu até o vale. Logo a seguir tem o Monte das Oliveiras e ele sobe a montanha e desde lá contempla a esplendorosa majestade do templo e da cidade de Jerusalém. É admirável, é fascinante. E ei-los a comentar sobre toda aquela grandeza. Ainda hoje, quando lá se vai, fica aí a pergunta: como conseguiram ajustar e colocar de maneira muito precisa aquelas pedras gigantescas? Quanta ciência para os padrões da época e quanto esforço. Com que apreço contemplavam aquela obra magnífica. E Jesus está lá com os seus discípulos a dizer, os discípulos maravilhados, e o Senhor: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo aquilo. Os discípulos então estão a perguntar: quando, mestre? Qual é o sinal? Desapontados. Pois bem, Jesus já estivera lá com os discípulos e fizeram a purificação do templo. Eles recordam, foi 2 dias antes. E então as palavras do Senhor aos discípulos. A eles ele se dirige. Atenção para não ser desenganados. Virão messias, falsos messias. E a advertência aos discípulos.
E ele continua. Talvez eles contemplem a cidade, maravilhados que estão e desapontados com as palavras do Senhor. A inventividade humana, o poder humano pode fazer e construir maravilhas, mas as grandes verdades do homem transcendem as maravilhas humanas. Tudo isso vai passar por um processo de demolição e virão falsos messias. Cuidem-se. E o Senhor assente ainda. Virão dias que vão prender os discípulos do Senhor, que vão persegui-los, que vão hostilizá-los. Eles começaram o diálogo maravilhados com o templo e o Senhor conduz para a temática dos tempos apocalípticos, da vitória definitiva sobre o mal, das perseguições que vão acompanhar os discípulos. Já faz dias que não há nenhum grande milagre para fascinar, e o Senhor faz dias que fala da cruz. E fala também dos dias finais, da conclusão da história. Parece que os discípulos estão com medo de tocar nessa temática. Mas não é a destruição. O Senhor quer fazer ver àqueles discípulos que tudo isso se assemelha ao processo. Usou essas imagens no Evangelho de Marcos e de Mateus, do parto. Anuncia a dor, mas também anuncia a vitória da vida. Nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Fica somente a vitória do Senhor. Mas agora vamos pôr o nosso nome aí, entre aqueles 12. Vamos tentar ouvir o Senhor a falar e observar como as pessoas que creem são ridicularizadas, desdenhadas. Beatão, beatona, burro, não é esperto, não aproveita as oportunidades. São formas veladas de ridicularizar os que se deixam orientar pela fé. Observemos um pouco mais como em linguagem, às vezes oculta ou às vezes indireta, fala-se em forma subreptícia, uma palavra complicada para dizer, dos desprezos por aqueles que adotam critérios de Deus diante das situações conflitivas e não os critérios humanos. Por aqueles que dizem crer, mas têm um fascínio pelo poder, pelo domínio, pela riqueza, pelo triunfo. E talvez nós também tenhamos. Sejamos portadores destes males. Talvez nos pareçamos com os discípulos, maravilhados com o poder dos milagres de Jesus, maravilhados com os seus prestígios e com suas grandezas, maravilhados com a grande projeção que ele alcançou para eles discípulos, mas não conseguem perceber o sentido de paz, de perdão, de renúncia, de despojamento, de adotar os critérios de Deus. Somos tentados também nós hoje. Somos tentados a crer sim, mas sem as renúncias próprias de quem revela critérios maiores do que os humanos.
Por causa de Deus, queremos perdoar e não conseguimos. Não porque Ele é fraco, mas porque nós não conseguimos nos despojar das nossas mentalidades. Então, o que deveríamos pedir agora na súplica, no diálogo com Ele? Pedir que Ele venha ser a inspiração para as minhas palavras, quando eu quero buscar a paz, promover o perdão e não me deixar inspirar por rancores. O que vou pedir a Ele? É a hora da minha prece.